Opa, estamos aqui de volta. Revisão de um segundo. Começamos falando do seu objetivo de longo prazo, a sua visão, o seu propósito, o BREG, por que você levanta todo dia. Daí a gente entrou no nosso primeiro passo do planejamento de 2025, que era preparar aquelas listas do que deu certo, do que não deu certo em 2024. Nosso segundo passo foi fazer uma análise SWOT, mas com foco em pontos fortes, pontos de melhoria. Nosso terceiro passo foi estabelecer as metas para o ano de 2025. Daí a gente entrou especificamente em orçamento, falamos de quantidade e depois a gente falou de grana no orçamento. O que falta a gente fazer agora? Agora falta a gente fazer. Como é que nós vamos transformar todo este planejamento que a gente fez até agora em resultado em 2025? Hoje, no sexto passo, nós vamos falar de plano de ação. Uma das formas mais frequentemente usadas aí para a gente estabelecer um plano de ação é o acrônimo 5W2H, ele está em inglês, né? Onde eu listo o que vai ser feito, por que vai ser feito, aonde ele vai ser feito, quando ele vai ser feito, quem que é o responsável por fazer aquela ação, como que aquela ação vai ser feita e quanto que aquela ação vai me custar, ou quanto que ela vai me render, né? Eu pessoalmente acho que para uma pequena empresa, até para uma média empresa, 5W2H, ele é um pouco sofisticado, ele é um pouco complexo demais, né? Eu prefiro simplificar um pouco e a gente partir para um plano de ação que aponte quais são as ações que nós vamos tomar, ou seja, o que vai ser feito, quem que é o responsável por fazer aquela ação, como que ele deve fazer essa ação, quando que essa ação vai ser feita, quando ela começa, quando ela tem que terminar, e qual é o resultado que a gente espera que surja dessa ação. Né? Como é que eu vou saber se eu atingi aquele resultado? Como é que eu vou saber se eu estou no caminho de atingimento ou se eu preciso dar uma reforçada no meu andar? Né? O nosso plano de ação ele também precisa ser SMART. Lembra do acrônimo SMART que a gente falou lá definindo metas? Então, o nosso plano de ação ele precisa ser claro e específico. Né? Ele precisa ser mensurável. Eu preciso saber se eu atingi, se eu não atingi. Ele precisa ser atingido, né? Não, porra, eu quero mandar um foguete à Lua. Não sei que você seja Elon Musk, não vai fazer agora. Né? Vai levar um pouco mais de tempo. Ele tem que ser relevante, né? Não estamos aqui falando, vou trocar o tipo de papel higiênico que eu uso no banheiro. Desculpa, não é esse o assunto, né? O que nós vamos fazer para ganhar dinheiro? O que nós vamos fazer para vender mais? O que nós vamos fazer para motivar a nossa equipe? Ele precisa ter data de início e data de fim, né? Então, nós vamos fazer uma lista com todas as ações que nós vamos tomar. Pensa naquelas ações dos pontos de melhoria. Ali é um excelente começo, a gente listou 5, excelente começo. Né? Como é que eu vou resolver esses problemas? Olha os teus pontos fortes que a gente listou lá atrás, olha os teus pontos fortes. É em cima disso que você tem que basear as tuas ações. Eu quero crescer em venda. Se você quer crescer em venda, você só tem um caminho, amigo. Basear o teu esforço nos teus pontos fortes. Entende? E com isso a gente monta o nosso plano de ação, que vai permitir fazer com que a gente cumpra aquele orçamento de quantidade de dinheiro que a gente tratou nos 2 últimos vídeos. Né? É assim que a gente amarra a coisa. Eu tenho um objetivo de longo prazo, eu levantei quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos de melhoria, eu estabeleci quais são os objetivos que eu quero ao longo do próximo ano, do ano de planejamento, eu estabeleci quais são os volumes que eu quero trabalhar, que eu posso trabalhar, que eu desejo trabalhar. Em cima desses volumes, eu transformei eles em grana, em recurso. E agora eu estou dizendo como é que eu vou fazer.
com que isso aconteça? Quais são as ações que eu vou tomar? Né? E essas ações elas têm que estar baseadas naqueles pontos fortes que a gente levantou lá atrás. De novo, mais um ponto de atenção. 5 ações de cada vez. Não mais do que 5 ações de cada vez. Ó, precisa caber na mão aqui, ó. 5, 5, 5, 5. Feito. Com isso, a gente quase acabou o planejamento de 25. Falta um detalhe que a gente vai falar no próximo vídeo. Continua ligado, vai valer a pena.